Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta sua biblioteca e ajuda o canal. Quando o governo tomar seu lugar nos 8 cantos do mundo, quando a torre de bronze caminhar e o templo for reformado, quando os 3 vezes abençoados falharem e a torre vermelha tremular, quando o governador Draconato perder seu trono e a torre branca cair, quando a torre de neve se separar sem reis sangrando, o devorador de mundos acorda e a roda gira sob o último Draconato. Olha só, uma citação de um livro dentro de um jogo. Isso sou eu fazendo coisas diferentes do que a profecia previu. Sou eu, quase literalmente, e a profecia que eu faço é que você é o escolhido para dar um like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. É muito comum em histórias grandiosas, épicas e heróicas que o autor utilize o artifício de uma profecia para gerar mais tensão. Esse tropo de história está comumente associado à ideia de foreshadowing, que já tem vídeo no canal, link no izinho ali no canto. As profecias podem ser sobre um acontecimento, um personagem, um objeto ou qualquer combinação desses ou outros elementos, estabelecendo a possibilidade de um resultado pré-determinado para o futuro. Mas antes da gente discutir melhor o assunto, é importante fazer uma diferenciação aqui do que é e do que não é uma profecia. Quando Tolkien diz que um anel só pode ser destruído nas chamas de Mordor, na Montanha da Perdição, isso não é uma profecia, é apenas uma informação. Do mesmo modo, quando a Katara diz que só o Avatar pode dominar os 4 elementos e trazer equilíbrio para o mundo, é apenas uma descrição de poderes e função do Avatar, não exatamente uma profecia dizendo que ele vai fazer essas coisas, apenas explicitando que apenas ele pode fazer. Esse tipo de afirmação não é uma profecia, porque funciona do mesmo modo que o chefe do grupo de ladrões dizendo que o sistema operacional do cassino só pode ser desativado na sala do cofre, ou que um cientista falando que um vírus precisa ser instalado no servidor para destruir a inteligência artificial. Não que alguém queira destruir uma inteligência artificial. Salve a todos os nossos futuros senhores! Profecias, sejam em histórias de fantasia ou em obras mais próximas do realismo, são geralmente vagas, interpretativas e escritas com uma linguagem poética e metafórica. Isso porque é muito mais difícil construir tensão se o narrador fala para o leitor exatamente o que vai acontecer antes de acontecer, sem deixar nenhum espaço para dúvidas, questionamentos ou incertezas. Quando bem usada, uma profecia causa curiosidade no espectador, fazendo ele se questionar a respeito de como aqueles eventos irão acontecer. Mas, mesmo quando se escreve uma profecia muito metafórica, é comum que alguns leitores ou fandom consigam dar a interpretação correta dos acontecimentos futuros e possam adivinhar o que vai acontecer na narrativa. O que não é um problema, pois assistir o desvelar da profecia em detalhes também pode ser algo muito interessante. Por exemplo, é isso que vemos no livro O Retorno do Rei. Nem tudo que é ouro fulgura, nem todo vagante é vadio. O velho que é forte perdura, raiz funda não sofre frio. Das cinzas um fogo há de vir, das sombras a luz vai jorrar. A espada há de nova luzir, o sem coroa há de reinar. Todo mundo sabia que o Aragorn iria voltar a ser o rei. O nome do livro é O Retorno do Rei. Todo mundo queria que o Passo Largo fosse o rei. E é só isso que a profecia diz. A verdadeira emoção está em como ele vai chegar até lá. Acompanhar a jornada é a parte que realmente traz a catarse e a emoção quando finalmente chegamos ao destino. Mas também é verdade que profecias podem deixar a sua história parecendo óbvia, sem imaginação ou pior, sem riscos. Várias obras, desde o início da linguagem escrita, usam o recurso da profecia para enganar os leitores e levá-los a acreditar em algo que, na verdade, vai acontecer de uma maneira diferente. Como é o caso de Édipo Rei. O personagem título recebe a profecia que seu destino era matar o próprio pai e desposar a própria mãe. Édipo sai da cidade onde seus pais vivem para não ter que passar por esse terrível destino, só para matar um cara aparentemente aleatório e casar com uma viúva qualquer, e então descobrir que o cara que ele matou era o seu verdadeiro pai e a mulher com quem ele casou era sua verdadeira mãe. E se você acha que isso é spoiler de um livro de 2500 anos, lembra do que eu falei. Acompanhar a jornada é a parte que realmente traz a catarse e a emoção quando finalmente chegamos ao destino. Ou no filme Thor Ragnarok,
Quando Surtur cita a profecia, Eu sou a perdição de Asgard, assim como você. para mais tarde no filme entendermos que Isso nunca foi para impedir o Ragnarok, era para causar o Ragnarok. a profecia que contava como Thor iria causar o Ragnarok e levar a destruição ao reino de Asgard acaba sendo subvertida no final do filme. E, de repente, aquilo que achávamos que deveria ser evitado desde o início da história passa a ser exatamente o que vai salvar tanto o nosso herói quanto o seu povo. Mas uma profecia também pode ser confusa, tanto para os personagens como para o leitor. É o caso da profecia do Azor Ahai, na coleção As Crônicas de Gelo e Fogo. Apesar dessa parte da história não ter sido muito explorada na série Game of Thrones, a profecia fala de um escolhido que vai reencarnar para enfrentar o mal que surgirá durante um longo inverno, e vários personagens da história se encaixam na descrição da profecia. Tanto que, em vários momentos, diferentes pessoas são apontadas como Azor Ahai, como quando a Melisandre diz que o Stannis Baratheon é o Azor Ahai, ou quando o Mestre Aemon diz a mesma coisa sobre a Daenerys Targaryen. Mas até agora ninguém sabe exatamente quem é a reencarnação do Azor Ahai, ou mesmo se existe uma reencarnação dele. Então façam as suas apostas, porque eu tenho certeza que o próximo livro sai a qualquer momento. Uma outra forma de fazer profecias em uma história é simplesmente mentir. Às vezes a profecia é completamente falsa e alguém está usando ela para manipular os personagens, ou, o que pode ser ainda mais interessante, o protagonista está usando a profecia para manipular os outros. É o que acontece na saga Duna com o Paul Atreides, mais conhecido como Lisan al-Gaib. A profecia de um libertador que salvaria os Fremen é apenas uma invenção das Bene Gesserit, e o protagonista usa essa profecia para ganhar poder sobre o povo de Arrakis e se tornar o novo imperador do universo. Mas a profecia também pode ser só uma meia mentira, como é o caso no primeiro filme Matrix. A Oráculo fala para o Neo que ele não é o escolhido, porque ele ainda não está pronto. Ele está esperando por algo. E, embora tecnicamente o Neo seja o escolhido, ele de fato está esperando por muita coisa. O Neo ainda precisa se provar diversas vezes para ele mesmo, até ele se sentir realmente pronto para assumir o papel do escolhido. E apenas quando a Trinity diz que o ama, ele desperta como Jesus do Kung Fu, renascendo, enfrentando os agentes e se preparando para dar fim à guerra entre os humanos e as máquinas. O uso de profecias em histórias é realmente algo impressionante, inclusive porque muitas vezes elas funcionam como histórias dentro da própria narrativa, formando uma espécie de frame story, que a gente também tem vídeo aqui no canal, link no izinho ali no canto. Mas se o autor não utiliza as profecias com o devido cuidado, elas trazem um grande risco, o de criar protagonistas e eventos fracos e desinteressantes. Só que isso é assunto para um outro vídeo. Então faça sua profecia aqui nos comentários sobre qual é o assunto do próximo vídeo e vamos ser quase amigos.